Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao 7º dia do desafio de 365 dias que eu, Numa Sakamoto, sou cabeleireira, gestora de salão, tricologista, visagista, alguns istas aí. Estou aqui para compartilhar contigo histórias e conversas de viver, né, dessa minha vida dentro do salão, vivendo cabelos, estudando cabelos, respirando cabelos. Hoje eu vou falar sobre a resolução, se eu não me engano, do 2º dia, quando eu mencionei de reclamação de clientes, né, em específico a reclamação de uma cliente. Eu vou contar para você o que aconteceu, como sucedeu o caso dessa cliente. Então é o seguinte, se você não acompanhou, vou deixar organizada todos esses vídeos, deixar organizados todos esses vídeos em uma playlist, e assim você consegue voltar no dia que eu falei. Então, se eu não me engano, foi o dia 2. E essa cliente, ela chegou com uma reclamação de que ela veio fazer um cabelo aqui fez o cabelo com 2 profissionais, só que na primeira vez que fui eu que atendi, né? Então, só para contextualizar, a primeira vez que eu atendi, eu cortei o cabelo dela, fiz o clareamento do cabelo dela, e no dia do clareamento ela tirou uma foto, eu tirei a foto, mandei para ela, ficou super feliz com o cabelo, e aí ela voltou 6 meses depois, ou 8 meses depois, deu uma tonalizada no cabelo, tirou 5 dedos de um cabelo, né, que estava bem comprido, e aí ela saiu daqui feliz, mas logo em seguida ela mandou mensagem falando que não estava satisfeita, que o cabelo dela estava muito mais escuro, que não estava igual do dia que eu fiz. Pra gente é óbvio, né? Óbvio que o cabelo cresceu. Óbvio que tirar 5 dedos de ponta mais claro, vai escurecer. É óbvio que ela saindo daqui 6 ou 8 meses depois, a cor não é exatamente a mesma. Por quê? N motivos, dentre eles que ela estava num período de queda de cabelo muito intensa, então os fios claros caem, a gente fica com a impressão de cabelo mais escuro porque caíram os fios, né? Então, isso tudo foi explicado para ela. Só que o que aconteceu? Ela mencionou no áudio que ela estava muito chateada porque no dia seguinte era aniversário dela. E como a reclamação veio do trabalho dos outros 2 profissionais, em específico com relação à cor, eu como gestora, né, acolhi a reclamação da cliente e ouvi também o profissional envolvido. E qual foi o direcionamento que eu dei? Eu logo respondi a cliente porque existe um processo aqui no salão que é o seguinte, talvez se você passe por isso também com seus clientes e você não tem um processo, né, fica aí a orientação. Eu expliquei a ela, a primeira coisa que a gente faz, né, que eu expliquei os 3 R's lá no 2º vídeo, você tem que aprender também, por isso volta no 2º vídeo, e eu expliquei para ela, olha, reconheço sempre, né, sempre reconhecer que a pessoa está se sentindo chateada, tal. Falei para ela que o processo nosso é a correção do serviço ou devolução do dinheiro, e aí ela respondeu o áudio, e falando que ela não queria a devolução do dinheiro, até porque ela queria continuar sendo nossa cliente. Eu falei, bom, então tá bom, então vamos resolver o problema. Aí eu conversei com o profissional e expliquei para ele, olha, do que eu ouvi do áudio dessa cliente, ela tem uma certa intensidade nas emoções, me parece uma pessoa que está flutuando muito entre altos e baixos emocionais. Como eu tinha atendido, eu entendi o contexto dessa cliente e eu virei para ele e falei assim, olha, eu falei para ela também, aniversário dela está chegando. Quando a pessoa está para fazer aniversário, tem gente que fala que isso é karma. Eu não acredito que é karma, mas enfim, não é a minha linha de crença. Mas eu entendo que quando se aproxima o aniversário é um momento de reflexão. É um momento onde a gente para e pensa, mais um ano de vida, completou, já estou ficando mais velha, né? Então, quão agressivo, quão ruim é para uma pessoa pensar em ficar mais velha, né? Para muitas pessoas isso é muito ruim. E aí eu orientei ele, falei, olha, a gente precisa agir, porque o aniversário dela era no dia seguinte, então, ou 2 dias depois, alguma coisa assim. Falei, o quanto antes nós
pudermos recebê-la para fazer a correção, que no caso, como era uma tonalização, a nossa correção basicamente era acelerar o processo de despigmentação, porque a tonalização, ela basicamente ela vai saindo do cabelo, né? Ela desbota, né? Então eu falei para ele, vamos fazer um desbotamento desse cabelo, vamos usar um produto mais limpante para acolher. E eu orientei ele assim, falei, olha, o desafio é, mesmo sabendo que a situação não é justa, mesmo sabendo que tecnicamente a gente não errou, que era impossível ela ter o mesmo resultado de um cabelo que recém-descolorido, né, passado-se tanto tempo, mesmo sabendo disso tudo. O que ela falou pra gente? Que ela quer continuar sendo a nossa cliente, então vamos fazer o que é possível fazermos, mas o desafio é manter-se bem, manter-se acolhedor, mesmo sabendo que é a cliente que está errada. Aí eu pergunto pra você, né? Como é que você lida com uma situação como essa? Você consegue se controlar, se dominar, para que numa situação de correção você não maltrate a cliente, para que você tenha um posicionamento sim de que, olha, eu fiz o que eu poderia fazer e eu estou te oferecendo o melhor que eu posso oferecer, ainda que não seja, você saiba que não foi certo, não foi justo? É isso que eu te pergunto. E foi o que eu coloquei nessa situação com esse profissional. Expliquei a ele isso. Chegou no dia seguinte, ela foi agendada, tudo certinho, e eu estava trabalhando aqui, então aqui é dentro do salão, né, mas como se fosse um escritório, também, eu tenho também aqui uma cadeira e tal, e eu passo blocos de tempo longos aqui trabalhando. Aí no que eu saí, que era quase final do dia, eu saí e vi a cliente no lavatório. Então ela estava fazendo o procedimento que eu orientei que fosse feito, que nós chegamos a um acordo que seria isso. E quando eu saí, eu vi que ela estava conversando com o profissional, ele estava sorrindo e o clima estava muito leve. Depois disso, a cliente marcou o clareamento, né? Então ela está agendada para fazer o clareamento novamente, que era o correto, né? Que a gente sabia, que o efeito que ela esperava. Mas naquele momento ela teve o tempo dela vir aqui, ser bem tratada. Porque lembra que eu falei para você que ela mencionou que estava para fazer, era aniversário dela? E quando eu passei e vi a situação toda, reforcei algumas coisas, né? Falei, quando tem queda de cabelo é como se os fios que a gente trabalhou, que a gente tinha clareado, eles caíram, então cria-se uma impressão muito mais escura. E aí eu perguntei pra ela, quantos anos você vai fazer? Aí ela me falou, 30. Aí eu dei risada, falei assim, virada de década, né? Então, virada de década é sempre mais, né? Lembra que eu falei da questão de nem todo mundo lida tão bem com relação a envelhecer? Então, a virada de década, ela é um chacoalhão na pessoa. E aí, depois do atendimento, finalizou, né? Ela foi embora. Aí eu virei pro profissional e falei, parabéns porque você conseguiu se manter positivo, você trouxe um momento bom para a cliente, apesar de tudo. Então, quis contar essa história para você, em reconhecimento a esse grande profissional que eu tenho também, em como ele lidou com a situação, e deixar essa história, essa vivência aí que nós passamos com essa cliente como exemplo para você. E eu quero que você comente aqui embaixo. É muito importante, esquecendo, né? Já curtiu? Tem que curtir. Curte esse vídeo. Curta, inscreva-se se você ainda não é inscrito ou inscrita no meu canal e comente. Primeira questão, como você lida com reclamações de clientes? Escreve aqui. E a segunda, qual é o desafio? Como que é para você esse desafio de você lidar com uma situação e ter que receber essa cliente para correção do cabelo? Como é que você se sente? O que você costuma fazer
para se preparar para essa situação de correção de cabelo de clientes. Então comenta aqui, amanhã estou de volta com mais um conteúdo para você. E então fica atento, fica atenta, que amanhã estou de volta. Curta, inscreva-se e compartilhe também se essa história fez sentido para alguém que você conhece. Compartilha, leva essa mensagem para essa pessoa.